Aqui é Diego Mangabeira e nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você como você pode lidar melhor com situações difíceis. E até pensando na situação que você pode estar enfrentando agora, e a probabilidade é que, até a gente pensa em Pareto, né, a relação de Pareto, você já deve ter ouvido falar, 20% dos nossos problemas demandam de você 80% do seu tempo, e 20% do seu tempo, né, basicamente, aliás, 20% dos seus problemas geram 80% dos seus resultados, vamos dizer assim. O que acontece muito com as pessoas, se a gente pensa nessa perspectiva, é que a relação que elas têm em relação à resolução de problemas, ou mesmo em relação ao que pode acontecer com elas, né? Muitas vezes, na verdade, inclusive, como você entende essa palavra problema. Né? Começando agora aqui no podcast, imagina que talvez a semântica, né, o significado que você tem de problema é algo negativo. Né? Você pensa negativo sobre um problema que você está enfrentando. Lembrando aqui que cada um tem um problema. Né? Eu tenho um problema, você tem um problema, todo mundo tem um problema para resolver. Não se trata de um problema maior, um problema menor. E aí o que entra muito com as pessoas é essa comparação. Né? Então, meu problema é maior que o seu, o problema meu você não tem noção. Né? O que acontece muito é a comparação. Pela psicologia, a comparação já é algo negativo. Você, na verdade, por exemplo, já não consegue poder resolver os seus problemas. Basicamente, você vai ficar como se fosse uma hierarquia, sabe? As pessoas colocando o problema que você tem, é maior ou menor. E muitas vezes, na verdade, se você cai nessa cilada, que acontece na maior parte das vezes, você não consegue resolver o seu próprio problema. Você vai, na verdade, basicamente se comparando, colocando que o seu problema é maior, e aí, no caso, a gente entra aqui no conceito das emoções. Imagina que as emoções são memórias do passado. Então, imagina que você tem uma situação lá quando você tinha 5 anos de idade. Né? Eu não sei o que aconteceu com 5 anos de idade na sua vida, mas uma coisa eu sei, você não está mais com 5 anos de idade. Né? Então, assim, se você, na verdade, não superar, ou mesmo você não tentar resolver isso que você está enfrentando, a probabilidade, na verdade, disso repercutir, isso e continuar na sua vida é muito grande, certo? É proporcional, tudo é matemático. Tal como Pitágoras postulava na Grécia, né, o que nós chamamos de Grécia, mas na ilha de Patos. Né? Se a gente pensa nessa mesma perspectiva, tudo é geométrico também. Né? Então, o que a geometria sagrada pode nos ajudar em relação à resolução de problemas? Tem a ver com proporcional, até eu falei de Pareto também, que tem a ver com matemática, mas imagina assim, qual o seu problema, nesse exato momento, ele está dificultando você chegar nos seus resultados. Né? Se a gente volta lá no Pareto, 20% dos seus problemas geram 80% do seu tempo. Né? Então tem alguma coisa nesses problemas que estão gerando resultado bom. Então vamos pensar no seu trabalho. Você trabalha como advogado, médico, você trabalha profissional liberal, você trabalha para o governo, você trabalha por conta, né, um autônomo, ou mesmo você tem uma empresa, ou mesmo você trabalha com a internet. Logicamente que um problema de um médico vai ser diferente de um problema de um advogado, que vai ser diferente de um problema, por exemplo, de alguém que trabalha na iniciativa pública, ou mesmo de alguém que, na verdade, detém um conhecimento profissional sobre alguma área. Né? Tudo, na verdade, é proporcional. Então, a gente volta na geometria. Cada pessoa, né, cada ser, vamos dizer assim, ser espiritual, a gente pensa na alquimia da mente aqui em relação ao como você, na verdade, conhece a si mesmo. Né? A gente pensa no oráculo de Delfos. Né? Então, conhece-te a ti mesmo, basicamente, é a grande mensagem que a gente tem lá na Grécia, né, em relação ao oráculo de Delfos. Se você não se conhece, é difícil conhecer o seu problema. Se você não investe tempo, não investe dinheiro, não investe recursos para você entender o seu problema, logicamente que, na verdade, consequentemente, né, os seus problemas eles continuarão. Então, é interessante, por exemplo, quando a gente fala sobre isso, o quão acostumada ou acostumado você está a entender a si mesmo. Né? E o problema em si que está sendo enfrentado nesse exato momento tem a ver com isso. Tem a ver, por exemplo, imagina financeiro. Né? Qualquer problema financeiro, eu creio que as pessoas elas gostam de falar mais, né? Porque basicamente as pessoas entendem que o problema da falta de dinheiro é dinheiro,
e nunca é, né? A relação que você tem com o dinheiro não tem a ver com o dinheiro, né? Aí as pessoas falam, mas você tem dinheiro, né? Não tem a ver com isso. Eu quero dizer isso claramente. Porque, por exemplo, para você ganhar mais dinheiro, você vai ter que trabalhar mais. Você vai ter que investir mais. Você vai ter que se doar mais. Você vai ter que fazer algo que você não está fazendo. Isso é proporcional, é geométrico. Não adianta, qualquer tipo de profissão é assim. Entendeu? O jogo do dinheiro é um jogo que a gente sabe como é. Então não adianta fugir, reinventar a roda. O que acontece muito com as pessoas é a mesma coisa com os problemas, né? Elas fogem daquela principal estratégia que é para você, como fala, solucionar seu problema, você vai ter que lutar contra esse problema ou aprender como resolver esse problema. Talvez você não tenha competência agora para resolver esse problema. Talvez você, nesse exato momento, está sendo preparado para enfrentar esse problema e resolvê-lo, talvez em 3 anos, 5 anos. Quero dizer com isso porque cada um tem uma dificuldade proporcional ao qual consegue resolver. Então, assim, às vezes é um problema da sua casa, às vezes é um problema do seu apartamento, às vezes é um problema, por exemplo, em relação à sua relação com seus pais, sua família, em relação aos relacionamentos que você já teve. Pode ter relação, por exemplo, com aquilo que você já vivenciou lá atrás. E aí, consequentemente, quanto mais você avança na sua vida, os problemas eles mudam de figura, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em relação a dinheiro, imagina uma coisa junto comigo aqui. O entendimento que você tinha em relação ao dinheiro quando você tinha 3 anos, 5 anos, 7 anos ou 9 anos era diferente do que você tem hoje. Você pode ter 20 anos, 30 anos, 50 anos, 70 anos, basicamente talvez você tenha um entendimento diferente. E daqui a 10 anos? E daqui a 20 anos? Daqui a 30 anos? Entende o que eu quero dizer? Tudo é proporcional. E se tudo é proporcional, logicamente, você tende a enfrentar as coisas de uma outra maneira a partir do momento que você avança na sua vida. Por isso que é interessante, por exemplo, quando a gente fala sobre a forma que você lida com o seu problema, tem a ver, é proporcional mentalmente falando, espiritualmente falando, fisicamente, financeiramente, da forma que você usar comumente, tem a ver com a sua própria relação com você. E é interessante porque todas as vezes que você é levado a enfrentar esse tipo de dilema, o que acontece na maior parte das vezes, as pessoas fogem. Elas falam, não, mas isso não tem a ver com isso. Elas costumam relativizar, não simplificando, né? A gente pensa isso muito. Qual que é o grande ensinamento que os mestres da humanidade, ao longo do tempo, passam e passarão para a própria humanidade? A simplicidade, como diria o Da Vinci, né, o Leonardo da Vinci, lá no Renascimento, a simplicidade é a máxima da perfeição. Por que a simplicidade é a máxima da perfeição? Porque quando a gente pega a geometria, o que é um triângulo? Né? É um sólido geométrico de 3 pontas. O que é um quadrado? É um sólido geométrico de 4 pontas. O que é um pentágono? É um sólido geométrico de 5 pontos. Né? E assim por diante. Um hexágono, um heptágono, um octágono. Né? Isso. E assim por diante. Se o seu problema tem uma forma geométrica, como você vai resolver? Uma forma geométrica que esse problema pode demandar. Por isso que é interessante, assim, quanto mais você investir em você, quanto mais você puder entender que tudo se trata de um aprendizado, de uma evolução, entenda que talvez você esteja escutando, ouvindo, sentindo esse podcast para te preparar para aquilo que vai acontecer daqui para frente. Talvez ainda você não esteja preparado. Talvez o que está acontecendo agora seja um chamariz, seja uma oportunidade que você está se oferecendo para chegar no próximo nível, entende? Não é algo que você ainda está preparada para vencer. Você está sendo preparado para vencer. E entenda que aumentar a sua frequência vibracional, aumentar o seu nível de consciência, não demanda 1 segundo, 1 minuto, 1 hora. Demanda muito mais que isso. Demanda com que você transforme toda a sua mente, que não tem a ver só com o cérebro, mas tem a ver com o seu coração, corpo, mente e espírito. Tem a ver com a tríade que a gente ensina muito aqui na Alquimia da Mente. E até para te ajudar em relação a esse aspecto, eu quero convidar você para adquirir o nosso livro, Alquimia da Mente. Para você adquirir, é só clicar no primeiro link da descrição, independente de onde você estiver, no podcast, no vídeo, no YouTube, no Spotify, Apple Podcasts, Deezer.
Basicamente, você vai clicar aqui no link que está aqui abaixo. Basicamente, assim que você clicar, você vai ser redirecionado para uma página com mais informações. A gente está com uma promoção imperdível agora, que é o frete grátis para todo o território nacional no Brasil. E basicamente, se você mora no exterior, você pode adquirir a nossa versão digital, tá bom? Convido você para dar o próximo passo e entender melhor como a Alquimia da Mente pode te ajudar. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!